de maneira alguma, né, hoje em dia. E tem mais sobre isso dessa relação Brasil-Estados Unidos, Neumann, porque o delegado de Polícia Federal, Marcelo Ivo de Carvalho, ele que atua como oficial de ligação com o Serviço de Imigração e Controle das Aduanas, o ICE, lá em Miami, ele vai deixar os Estados Unidos e vem de volta para o Brasil. A informação acontece uma semana depois da prisão do ex-deputado federal Alexandre Ramagem. De maneira alguma, né, hoje em dia. E tem mais sobre isso dessa relação Brasil-Estados Unidos, Neumann, porque o delegado de Polícia Federal, Marcelo Ivo de Carvalho, ele que atua como oficial de ligação com o Serviço de Imigração e Controle das Aduanas, o ICE, lá em Miami, ele vai deixar os Estados Unidos e vem de volta para o Brasil. A informação acontece uma semana depois da prisão do ex-deputado federal Alexandre Ramagem. Marcelo Ivo ocupa a função desde agosto de 2023. Na Polícia Federal faz 22 anos e 11 meses ele foi delegado regional de investigação e combate ao crime organizado em São Paulo e superintendente da Polícia Federal na Paraíba. Na quinta-feira da semana passada, a Polícia Federal se reuniu com as autoridades norte-americanas em Miami para entender as condições da soltura de Ramagem. Os investigadores brasileiros foram pegos de surpresa com a liberdade do ex-deputado 2 dias após a prisão pelo ICE. Marcelo Ivo esteve presente nessa reunião com o ICE e no fim da tarde de hoje, o perfil do X do escritório para o hemisfério ocidental do Departamento de Estado confirmou a saída do policial brasileiro Ivo dos Estados Unidos. Aspas. Nenhum estrangeiro pode manipular nosso sistema de imigração para contornar tanto pedidos formais de extradição quanto prolongar caça às bruxas políticas em território dos Estados Unidos. E mais. Hoje, solicitamos que o funcionário brasileiro relevante deixe nossa nação por tentar fazer isto, fecho aspas. Cometeu crime, porque dedo duro. Não foram eles que entregaram o Ramagem? Exato. Então, são dedo duro. Exatamente. E aí, então, quem acabou sendo deportado foi o policial federal brasileiro. O dedo duro. Que coisa, hein? Que coisa! É importante dizer que ele... X9, né, que fala. Que foi até leve, né? Porque segundo esse comunicado, ele teria, de alguma forma, tentado manipular o sistema. E vamos lembrar que o Lula e até a PF soltaram nota. O Lula falou isso de boca mesmo. Que seria por conta da condenação do golpe, né? Do chamado golpe de Estado, lá, do golpe com a presença de vendedor de algodão doce. Então ele falou isso, que era por causa disso. Não deu certo porque o Uber cancelou a corrida. Cancelou a corrida e o vendedor de algodão doce estava sem estoque ali, para todo mundo comer algodão doce. Mas então o Lula falou isso. Então ele cometeu, né, contou uma enorme mentira e a PF também deu a entender que era por conta disso. O Andrei também, ele soltou o orifício para dizer que a prisão dele tinha se dado em conta da colaboração. E por que até agora ninguém teve o trabalho de informar quem foi que falsificou a entrada do menino lá do Felipe Martins, em Miami, foi para onde ele foi, né? Ele nos Estados Unidos. Eu não sei onde foi ele não foi, né? A entrada dele. Eu não sei onde ele não foi, né? Ninguém fala nisso. Ainda, mas é uma questão delicada, né, Neumann e João, porque isso foi na administração Joe Biden. Tudo bem que o republicano, ele é inimigo do democrata, mas até certo ponto, porque não foi o governo Joe Biden que falsificou um registro de entrada, se foi o caso, com uma forma de colaboração, uma forma de ser também coautor de um crime contra o Felipe Martins. Mas a gente está falando aí do Estado americano. A gente está falando da aduana dos Estados Unidos. Então deve ser complicado até mesmo para um gabinete republicano admitir que os Estados Unidos, independentemente de quem seja a administração, tenham falsificado um documento como esse, porque isso gera uma quebra de confiança global, independentemente se o presidente é democrata ou republicano. E mais uma informaçãozinha, né? O cara é do Partido Democrata, que é um partido de esquerda, assumido. O Partido Democrata é o Partido Comunista americano.
Até assumir uma culpa nesse caso seria expor a uma fragilidade muito grande, né? Mostrar para o mundo o tamanho da fragilidade, como você bem disse, desses sistemas aí de alfândega, imigração, enfim. Mas é que ele segue preso, né? O Felipe Martins, é importante dizer que é mais uma vítima desse estado de exceção que segue preso por motivos absolutamente ilegais, entendem? Falsos. O desembarque que não houve. Que não houve, exatamente. E ele não representa perigo algum para a investigação, para nada, até porque já foi encerrado. Não tem foro privilegiado, absolutamente. Exato. É uma vergonha danada. Agora, uma decisão liminar do nosso ditador, nosso Gengis Khan, nosso Führer, nosso Duce, nosso cara, nosso caramba, nosso caraô, nosso ditador, salve, salve, ele quer pau, ele quer pedra, ele quer o fim do caminho, ele quer o resto de toco, ele quer um pouco sozinho, ele quer a mosca na sopa, ele quer o dente do tubarão, ele quer o sangue no olhar do vampiro, ele quer as juras de maldição, ele quer o filho reborn que ainda não veio, ele quer o início, ele quer o fim, ele quer o meio, ele quer tudo, ele é quem nós devemos dar glória pelos séculos dos séculos, sob pena de tomarmos bem no olho do nosso século o ditador Alexandre de Moraes, né, ele deu uma liminar sobre relatórios do COAF. Então essa decisão de relatórios do COAF está sendo usada para tentar anular investigações sobre envolvimento com milícia, contrabando e exploração ilegal de jogos de azar, como o Tigrinho. No dia 27 de março desse ano, Moraes ele decidiu que os chamados relatórios de inteligência financeira, os RIFs, que são elaborados pelo COAF, só poderiam ser solicitados pela Polícia Federal depois da instauração de inquérito e não antes. Moraes também proibiu que os relatórios fossem a primeira medida de uma investigação. Segundo ele, isso configuraria a chamada pesca probatória, uma coisa que só ele pode fazer, né? Que é uma devassa indevida na vida privada do investigado, sem um fato determinado que motive a apuração. Repito, coisa que só ele, estamos careca de saber, né? Tá aí a foto do Almin Kader, só ele pode fazer. As restrições de Moraes para o uso das RIFs também se aplicam às CPIs no Congresso. Desde o dia 27 de março, a decisão de Moraes, restringindo os relatórios, passou a ser invocada como precedente por advogados de réus ou investigados que tentam anular operações da Polícia Federal e de outros órgãos de investigação. Em alguns casos, eles também pedem a soltura de seus clientes. Vejam aí que nós estamos falando de pessoas envolvidas com narcotráfico e milícia. Então, essa simbiose, e porque o Alexandre de Moraes representa o STF, e porque os demais ministros se calam, e porque o presidente da corte, o Edson Fraquinho, né, não diz nada, o STF parece estar colaborando com milícia e com o crime organizado também, né, Neumann? É isso aí. E o Fraquinho não é nada fraquinho, não. Ele é forte para burro, porque o Fraquinho é um petista de... Eu tenho dito isso desde que ele foi indicado pela senhora Dilma Rousseff. Ele é um petista de carteirinha e age como tal. Aliás, voltando àquela nossa conversa original, né? Eu diria que hoje eu dou a minha mão à palmatória para o Marco Aurélio Mello, porque ele tem toda a razão em todas as grandes críticas que ele está fazendo. E vi com muito espanto e alegria um depoimento de Rodolfo Rodrigues denunciando a forma ditatorial com que os ministros apontados pelo o Vieira, né, o Alessandro Vieira, como responsáveis por isso. Eu fiquei muito espantado quando eu vi isso e cheguei à conclusão que, de fato, as pesquisas de opinião pública influem também na esquerda. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Ano de eleição, principalmente. Qual é o outro motivo que o nosso querido Randolph Falafina teria para esse caso? É ótimo. Ele tem uma voz engraçada, né? Ele sai candidato esse ano, Randolph, não? Eu creio que sim. Sai, alemão. O Randolph, ele está na leva dos 8 anos? Eu não tenho certeza. Alô? Tá ou não tá?
O Randolph sai candidato esse ano, ele tenta a reeleição, você dá uma olhada aí. Mas eu acho que sim, se eu não me engano. Ainda falando do Moraes, a DPU, que é a Defensoria Pública da União, pediu a anulação